Vocês sentem um pouco de enjoo com as caixas balançando bastante. Vocês já estão há algum tempo ali dentro. E dentro de caixas, vocês começam a escutar alguns sons. Sons de vento, sons de motor, sons de faíscas. Pelo tempo que vocês estão aí, vocês deduzem que vocês já saíram da área da cidade de Almas. Estão em pleno voo. Nenhum de vocês pegou já um dirigível antes. É uma novidade. Vocês balançam um pouco a caixa. A caixa ela foi fechada de forma que vocês consigam abrir sem muita dificuldade. Quando vocês quisessem, abrir de dentro para fora, né, no caso. E ainda dentro das caixas, vocês começam a escutar. Ei, o que é essa caixa balançando aqui? Ela não para quieta! Aí vocês escutam uma caixa balançando ao longe, não é nenhum de vocês. E aí vocês começam a escutar um rugido. Se controla, filho. Pelo amor de Deus. Essa caixa fez barulho. Eu escutei. Quando vocês colocam a cabeça um pouco pra fora, o que vocês veem é essa cena. Vocês estão num convés, balançando bastante, vibrando com o ar. E o que vocês fazem? Eu vou abrir a caixa. Tipo, no desespero que eu ouvi ele falando, eu vou me esgueirando, meio furtivo, tentando enxergar a situação, procurando o meu filho, cara. Eu queria entrar, eu queria ficar furtivo também, mestre. Eu queria Cara, tentar, eu quero né? me esgueirar, tipo assim, no cantinho bem que assim, não me mostrando ainda, mas pra eu ver a situação, tá ligado? Você Caramba. vem, estica o teu pescoço e enxerga dois cavaleiros infernais. Eles são cavaleiros infernais aparentemente de patente baixa, eles são de pele vermelha, eles têm chifres amarelos, cabelos pretos e têm armaduras negras. As armaduras negras são uma característica dos cavaleiros infernais de Sheliax. Mais à frente, você vê um pequeno estalo de uma cauda saindo por uma caixa. Ei, tem alguma coisa aqui dentro! Abra a caixa! É um inimigo! E aí um deles tira uma alabarda, segura uma alabarda e o outro vai abrir a caixa aos poucos. E você sabe que o sapo tá dentro daquela caixa, muito provavelmente. Cara, eu não espero, eu chamo eles assim, pra eles virem e eu quero sneak por trás de um pra tentar nocautear um já. Tá, é o seguinte. Iniciativa Ah, tá. com furtividade pra iniciativa. Se a Furtividade? se a tua iniciativa for maior, todo mundo, tá? Com furtividade pra iniciativa. Se a iniciativa for maior do que a percepção deles, eles não veem vocês antes de vocês agirem. Tá. Primeiro é o Kraui. Kraui, você consegue se esgueirar, consegue agir antes que eles percebam vocês. Tanto o Caracol quanto o Kraui ter uma furtividade maior do que a percepção deles na iniciativa, então vocês já começam furtivos. Não. Assim, sobre o roleplay lá na caverna, vocês podem começar já com 3 pontos heróicos, tá? Todo mundo. Não, pera aí. Eu vou agir então depois do sapo. Tá, Pode então ser. eu vou agir. Pode adiar teu turno, então. Vai o sapo, vai o sapo. Sapo é depois de mim, né? Isso. Vai, Caracol. Vou entrar em Stable Instance, aí eu vou correndo e vou tentar pegar qual dos dois tá com a arma? Esse aqui. Esse aqui? Então eu vou correndo, tipo, me esgueirando pra dar 2 golpes. Eu vou ativar o Stunning Blows pra tentar stunar ele também. Falha crítica. Ele fica stunado 3. Ele perde o turno dele. Tá, como que você se aproxima e atordoa ele, Caracol? Ele tá meio que de lado, de costa, o cara vai meio que de fininho, tipo, rolando mesmo pra pegar por trás, e ele vai pegar em 2 pontos assim da lateral dele, 2 pontos de Tenketsu, e vai meio que dar 2 golpes, porque meio que perfurante, vocês veem que quase perfura meio assim a costa dele assim, ele parece que ele fica parado assim, por um momento. Cara, ele mal faz barulho e ele simplesmente fica paralisado por uma rodada. Você tenta acertar de novo, só que você acaba errando o segundo golpe. Agora, Kraui. Eu vendo assim o ataque do caracol tão rápido, eu já tava assim com a minha mão assim tremendo em magia, e aí eu já conjuro arma espiritual, que vai tipo assim como se fosse um zoom na direção do cara que tá paralisado. E aí eu vou atacar. Como que você mata ele, Kraui? Quando ele chamou a gente, né, eu tava assim encostado,
Eu só escutei o do cara e em seguida eu já vinha assim, ó, atrás e lancei a adaga atravessando assim o peito dele, sem fazer nem barulho. Minha outra ação, a adaga vai tentar também, tipo, no mesmo movimento, atravessar outro cara, ver se eu acerto. Ok. Ele se machuca bastante com o seu segundo ataque. Assim que ele leva o dano da tua adaga, ele repara na presença de vocês. Vê que o companheiro dele caiu. Ele chuta a tampa da caixa, revelando um dragonete. O que é isso aqui? Quem são vocês? E aí ele usa uma ação pra gritar. Invasores! E com a terceira ação dele, ele pisa em cima do corpo do companheiro dele e se aproxima do caracol. Zarek, sua vez. Eu vou tomar cobertura aqui. E eu posso preparar uma ação? Se alguém entrar pela porta, eu atiro. Basicamente. Beleza, legal. Aziris, Vou subir aqui em cima dá pra subir. e vou esperar a galera vir ali dentro da porta aqui também. Eu vou ficar com a besta na mão, sabe? E vai atirar também se entrar pela porta. É. Depois do Aziris, vocês veem alguns passos vindo da porta que vocês estão espreitando, tanto Aziris quanto o Zerek. Assim que vocês se preparam, o Aziris sobe em cima de alguns barris, algumas caixas. O Zerek também, ele pega cobertura atrás de algumas caixas, prepara a besta, os dois ficam preparados. E de repente, a porta se abre. E aí um cavaleiro surge pela porta com uma glaive na mão, preparado pra se juntar ao combate. Só que isso triga a ação de vocês dois. Vocês dois podem fazer um ataque nesse cavaleiro infernal. Não esquece de dar alvo, tá? Foi crítico o teu golpe, tá, Zerek? Pode rolar. Eu tenho uma dúvida. Nossa. Esse ataque meu conta como bomba ainda? Só já respondo. Assim que ele abre a porta, vocês dois, preparados, tanto o Zerek quanto a Aziris, com as bestas, dão 2 tiros de besta simultâneos. A besta do Zerek perfura o crânio da testa do cavaleiro, que já mata ele por si só, e a besta trovão da Aziris atinge o peito dele, dá um estrondo, e ele é eletrocutado brevemente pela besta da Aziris. O Zerek utilizou a bomba de congelamento nesse virote dele, então a testa dele congela em volta de onde o virote acertou. E ele cai morto pra trás no chão de costas, antes de conseguir fazer qualquer coisa. Caracol, sua vez. Vou terminar de finalizar esse falou que tá na minha frente. Cara, no que ele grita que ele vem pra cima, eu venho tipo com... Sabe quando tu dá uma porrada com a mão reta na garganta da pessoa? Eu bato na garganta dele assim, ele fica sem respirar e cai morto, tá ligado? Caralho, beleza. Antes Na... que qualquer um deles pudesse fazer qualquer coisa contra vocês eliminam eles rapidamente. O grito do soldado, ele foi muito breve, tudo aconteceu muito rápido. Então ele não durou muito, ele conseguiu chamar a atenção de alguns soldados que estavam nesse convés. Mas logo vocês não escutam mais nada, nenhum passo, e saem do combate. Eu falo assim, pessoal, vamos limpar essa parte de baixo pra depois a gente subir pra cima. Crowley, bota esse corpo aqui na caixa. Eu acho. Caralho. O caracol, Ah, velho. boa ideia. Dá um Boa terror ideia. nisso aí. Mas, tipo, Não, os antes, ataques do caracol são não letais, né? pra ele ser letal, eu tenho que diminuir menos 2 do ataque, no caso. Tu deu um golpe na traqueia dele, ele ficou sem respirar e caiu ali mesmo, desmaiado. Eu imaginei assim. Não, Exatamente. eu também imaginei isso. Tá certo. Aí eu ajeito um pouquinho a traqueia dele. Aí eu viro pro Cal assim, você vai matar ele? Enfim, bota na caixa e amarra. Eu amarro ele assim, os dois. Quem vai e decidir eu... se eles vão morrer ou não é Farasma. A gente só tá aqui pra coletar. Infelizmente eu eu não faço posso isso. dizer muito sobre esse aqui, né? Aí eu vou amarrar ele, eu vou botar ele na caixa, tipo, os copos pra disfarçar, né? Aí eu vou atrás do sapo, né? Aí tipo, oh meu Deus. É o seguinte, assim que o combate atacou, você viu o sapo correndo, assustado, por aí. Ele saiu da frente de vocês. E aí ele saiu subindo a escada, tipo, adoidado, sabe? Tipo, sem saber pra onde ir. Ah, legal. Meu Isso que Deus. dá trazer criança pra onde não deve. Ele é novo demais, não fala assim dele. Sai A correndo. responsabilidade é sua, meu filho. Mestre, eu queria dar uma espiada sobre o que tem atrás dessa porta aqui.
Parece ser um corredor Ah, que dá tem pra um uma monte grande de- sala lá na frente. E aí vocês têm alguns caminhos. Vocês têm um caminho pela direita, por onde o Kraul tá vindo. E tem a porta por onde entrou aquele soldado que a Aziris e o Zeric mataram. Eu acho que, tipo, a gente deveria se dividir. Pode ser perigoso também. Parece uma boa. Acho que precisamos. Um grupo deve ir com mais calma, priorizar as armas, os estilhaços, de uma maneira mais escondida, talvez, e o outro, talvez. Enfim, quero procurar o meu filho. Deixem os estilhaços comigo e com o Zeric. É porque vocês dois não são combatentes. Corpo a corpo. Isso. Seria melhor você, Aziris, ir com o Sapo e eu ir com o Zeric. Eu vou querer andar por esses lugares bem em silêncio, sabe? Porque, tipo, o jeito que a gente fez. O cara entrou e a gente, na cara dele. Essa é a intenção. Eu vou separar, Eles tá? procuram- As narrações. Foi o Zeric Tá. e o Kraul pela direita, as Aziris e o Caracol pela esquerda. É isso, né? Começando pelo grupo do Kraul e do Zeric. Deixa eu pausar aqui. Vocês vêm, vocês passam por todo aquele convés de mercadorias, de caixas de barris, e chegam até esse corredor. Do lado esquerdo desse corredor tem uma escada para cima, para o andar superior do dirigível, e tem algumas portas ao longo de um corredor que dá em uma espécie de escritório ao fundo. As Um portas, quarto. as portas das laterais, quando vocês vão verificando, elas parecem ser quartos vazios, em sua maioria. Quando você abre uma das portas, Kraui, você vê um dracano com correntes amarrando os seus pulsos e tornozelos. Ele tá sentado assim na cama, pensando, você abre a porta, ele não dá muita importância pra você. Ele fala em dracônico com você. Se você entender, você entende, senão você não entende. Ai, o Dracar não tá aqui. Fecha a porta. Eu entendo o dragão. Eu posso Tu entende? Ah. Eu falo, tá, mas então o que ele disse? Eu dou um passinho pro lado. O que vocês querem? Será se ele tá amaldiçoado pela doença do ouro? Ele parece ser um Você escravo. consegue entender o que eu tô falando? Eu pergunto pra ele. Com a adaga assim flutuando assim na minha mão. Pela demora, eu acho que não. Eu vou traduzindo a conversa de você. Tá, avisa pra ele que nós estamos aqui atrás de umas remessas muito perigosas. Se ele quiser se juntar a nós e matar alguma das pessoas que prenderam ele, eu não vou me importar. Quero intimidar ele também. Eu posso intimidar sem ele entender a linguagem, só com olhar. Ok. Ele olha meio assustado assim com você, ele não parece estar muito amigável. Até porque você tá meio que ameaçando ele, né? Girando uma adaga e olhando feio pra ele. Não, Tudo que tô eu fazendo sei. errado. Tudo que eu sei é que estava vivendo minha vida em almas e fui capturado por esses guerreiros malditos. Agora eu virei um escravo de Tiriax. Tudo que eu quero é minha liberdade. Farasma acabou de me dar um puxão de orelha. Desculpa, eu lembrei que eu tenho o édito de não suportar pessoas que tenham essa liberdade roubada. Eu mudo a minha expressão depois de ter percebido o que eu tava fazendo. Talvez eu deixei a emoção falar mais alto do que a minha razão. Ok. E eu uso a adaga espectral pra atacar as correntes e tentar libertar ele. Não tem nada de muito especial nas correntes. Você ataca as correntes e ele é liberto. E aí vocês estão livres pra seguir. Avisa pra ele vasculhar as caixas. Ele com certeza vai encontrar remessa de algumas coisas que sejam armas e suprimentos dos guerreiros. Eu falo isso pra ele. Ele- O Zarek. Você diz isso pra ele e ele acena a cabeça, deixando vocês seguirem o caminho de vocês. Quarta cena. Do outro lado do convés, temos Aziris e Caracol. Quando vocês adentram na sala seguinte, vocês avistam uma porta aberta, com celas fechadas, trancadas ao fundo, aqui e aqui, com redes para possíveis prisioneiros dentro dessa aeronave. Vocês também avistam 4 escadas nos cantos dessa sala, que sobem e descem. 2 que descem, 2 que sobem. As celas estão vazias, inclusive. Vocês vão pra onde? Vocês vão subir ou vão descer? Descer. Beleza. Aí eu vou só destacar assim, eu consigo ficar invisível. Deixa que eu vou primeiro. Aí eu meio que vou na frente. Vocês Tá, descem beleza. no convés abaixo e vocês avistam muitas caixas e muitos barris. Aziris, você sente uma pequena energia vital vindo daqui.
Mais à frente vocês avistam alguns trabalhadores. Um cara com caixas, trabalhando, levando caixas de um lugar a outro. E um colo, né? Um meio hiena com armaduras negras de Cheliax, de Cavaleiro Infernal, com um chicote na mão, uma foice numa mão, um chicote na outra, falando pra ele trabalhar mais rápido. É isso aí, trabalha mais rápido. Posso Aí. aproveitar a oportunidade e atirar nele? Melhor a gente conseguir obter o estilhaço primeiro. Imaginem um deles usando uma arma dessa. Se esse cara chamar atenção, não vai dar muito certo. Essa é uma Então, sugestão. Então eu vou. A gente tem que descobrir a localização do negócio, né? Tipo, antes de pegar. É Eu isso que eu sinto o bagulho, mas não sei onde tá, né? Você sente, Aziris, uma energia forte vindo dessas caixas e dessas caixas. Eu consigo chegar na caixa mais próximas, acho que sem ninguém perceber. A outra eu já não garanto. Você quer lutar? Tá, enquanto vocês Deixa decidem, eu- corta a cena. Você, Kraui e Zerek, vocês avançam pelo corredor. Quando você passa por uma das portas abertas, Zerek, algo te chama a atenção. Quando você coloca a cabeça pra dentro, Zerek, você avista uma Tengu de penas negras como você, roupas meio esfarrapadas, correntes nos pulsos e nos tornozelos. Parece estar bastante cansada, Bacana. assim, ela tá encostada na parede, assim, quase cochilando. Muito cansada, um pouco ferida, talvez. Cara, eu abaixo assim minha máscara e eu. Tálika, Zerek, te encontrei, finalmente. por que você veio atrás de mim? Eu tava puta com você. Você não mandava carta, você não dava sinal de vida. Eu queria saber o que tava acontecendo, tinha gente estranha na nossa casa. Do que você se meteu? Bom, eu te conto quando a gente sair daqui, tá? Mas primeiro vamos tirar você daí. Quem que é essa gente, Zerek? Ela olha pra um cara meio estranho assim na porta. Com quem você tá se envolvendo? O Crow, ele dá uma risadinha assim, não tô escandalosa quanto a minha. Não, esse é um amigo, mas Eu É. pareço tão mal assim. eu precisava de dinheiro. Eu não me sinto orgulhosa disso. Tô muito envergonhada, cara. É Você sempre começa a ficar dinheiro, estranho. Zerek. É sempre dinheiro. Você tinha uma vida boa, por que você quis almejar tão alto? Eu não quero atrapalhar muito a discussão familiar de vocês, mas esse não é o melhor momento. Garotinha, você tem noção em qual situação você se encontra? Não, eu sei que me arrastaram pra cá. Me acorrentaram e estou presa Ótimo. aqui agora. Você tá sendo um hóspede em cima de um navio flutuante, carregado de armamentos bélicos de origem duvidosa. Esse não é o melhor momento pra você falar as verdades na frente do seu irmãozinho mais velho. Por mais que ele mereça. Confesso que a gente também ficou surpreso quando ele não contou a história dele pra gente. Muito bem, Zerek. Aí eu. Tudo bem. Ela coloca a mão no teu ombro assim, Zerek. Eu ainda tô te devendo uma bronca das grandes. Você me deve Ah, eu vou explicações. adorar ouvir isso. Justo. Você tá machucada? Um pouco, mas não é nada grave. Eu consigo me virar. Podem me soltar? Eu posso tratar ela antes? Pode. Você faz uns primeiros socorros ali no improviso nela. Quem são essas pessoas? Eu sou um pobre. Não. As pessoas que ele me não pode. capturarem. Que me capturaram. São comerciantes, criminosos. Você não quer escutar tudo sobre isso agora, né? Eu falo isso enquanto eu vou caminhando assim entre os corredores. Muito bem. É. E eu meio que trabalhei pra eles. É só isso. A gente meio que muitas coisas É. durante esse tempo, Zarik. E aí, eu chamo o Zarik assim mais perto, né, pra falar assim no ouvido dele. Você acha que a gente levar ela com a gente pode correr o perigo dela ser atacada? Tá. Eu não sei se ela vai ficar muito contente em ficar aqui Eu vou conhecendo fazer o meu alguém. melhor por ela. Tá, mas não assusta muito, só pega leve. Eu vou voltar pra ela. Eu queria te pedir uma coisa. Enquanto a gente tá aqui, você pode esperar no sua cela, quarto. Você se Que meteu em coisa talvez- perigosa de novo, não é? Sim. Tudo bem, Zerek.
Mas não some dessa vez. Tá ficando menos teimosa, hein? Tá. E eu já vou saindo. Dali você sai. Corta a cena. A Caracol e as Iris. Eu tinha sugerido de eu lançar comando no cara e fazer com que ele pegasse as caixas e trazesse pra perto da gente. Então tentando usar o comando. Eu vou usar a invisibilidade do meu Tá. manto. Dura 10 minutos. Qual que é o comando que você dá pra ele, Aziris? Pra ele pegar as caixas e entregar pra gente essas caixas aqui do que tá atrás do servo. Ele para de chicotear assim e quase como se ele tivesse sido encantado, ele começa a caminhar em direção às caixas. O cara acorrentado que tava trabalhando, ele fica meio confuso, ele olha pro lado, vê vocês assim, vê você, Aziris. Ele começa a pegar. Ele pega uma caixa, que ele não consegue pegar todas, e começa a ir na sua direção. Só que provavelmente o comando vai acabar a magia. É truque isso? Você consegue ficar usando, né? É magia mesmo. É magia, né? E aí, conforme ele tá andando na tua direção, a duração da magia acaba. Se você quiser que ele continue, aí você usa de novo. Então eu vou. Vou golpear ele. Pode mandar. Nisso, eu vou aproveitar que ele tá sendo comandado e que ele não percebeu minha presença pra... Ah, droga. Eu vou entrar em Stumbling Stance e vou tentar atacar ele, no caso. Dois blows, vou dar 2 golpes nele. Cara, você dá um mata-leão nele assim, ele começa a perder o ar assim. Esse meio hiena, né? Esse colo, ele cai no chão desmaiado. E a caixa cai da mão dele. E quando ela abre, cai um estilhaço divino de dentro dela. Vocês Aí, podem interagir com as caixas pra pegar os itens. Eu já vou pegar dessa daqui. Pega da outra. antes eu vou virar pro escravo, né, que tava sendo coisado. Aí eu pergunto o nome dele. E qual o seu nome? Aí eu falo pra ele ficar calmo. Meu nome é João. João. Ele tá acorrentado? Não, mas ele tinha alguém pra cuidar dele, né? Tipo, pra ficar de olho nele. Ah, sim, sim. Que era João, esse cara que a gente matou. Exato. João, é o seguinte. O que tem nessas caixas? Você está livre, João? Como é? Você está livre por enquanto. Obrigado. Vocês vão pousar essa nave? Pretendemos. Senão a gente cai, né? Pega os outros estilhaços que estão ali naquelas outras. Obrigado, eu vou me esconder então. Boa sorte. Tá, tenta só não chamar a atenção. Kraui e Zerek, vocês veem uma escada que vai pra baixo, no fim desse corredor. Mas vocês viram ali atrás que tem uma escada que vai pra cima também, caso vocês queiram. Tá, eu converso assim com o Zarek. Eu acho que se na parte de baixo que deve estar mais caixas com talvez o que a gente tá procurando. Na parte de cima vão ter as armas, eu acredito. E aí eu quero ver o que tem aqui atrás dessa porta. Aceitou. Olha só! Assim que você abre a porta, tem um soldado de Cavaleiro Infernal sentado numa cadeira assim, lendo um jornal, com as pernas cruzadas em cima da mesa. Você abre a porta, ele olha assim pra vocês, ele quase cai pra trás, ele fica em pé rapidão. Kraui, o que você faz? Eu tenho a habilidade brado de batalha, mas eu acredito que nesse caso ela não necessariamente precisa ser um brado. Assim que a gente abre a porta, eu vejo ele, eu já faço logo assim, ó. Só que com a mesma ação que eu faço assim, ó, a adaga que tava atrás de mim, ela sai por Vou baixo. mandar de novo. Então eu faço assim, ó. Eu quero tentar desmoralizar ele Ok. e atacar. Não dá nem tempo dele levantar da cadeira, ele tava com a perna cruzada assim, ele vai se levantar, a adaga pega no pescoço dele, a cadeira dele cai pra trás, puf, e ele cai morto no chão. Enquanto vocês estão aí, lá embaixo, o Caracol e a Ziri, vocês vão subir novamente, né? Você sobe num compartimento superior do qual vocês estavam quando chegaram, pelas caixas. Inclusive, daqui de cima, você consegue ver lá embaixo aquelas caixas que estavam sendo carregadas. Uhum. De cima, você consegue ver alguns sinais. TNT, coisas assim. Então, tipo, tem muita pólvora, bomba por ali, provavelmente, também, sendo carregada dentro dessa aeronave. Você lá na frente avista uma senhora acorrentada limpando uns canhões. Também, esse compartimento, né, esse andar, é um andar onde tem canhões. Canhões de guerra mesmo, que dão pro lado de fora da aeronave. Tem algumas janelas também, pela qual vocês conseguem ver as nuvens do lado de fora, sinal que vocês estão bem alto em relação ao chão. A gente faz assim.
Sim, eu falo pro Caracol. Caracol, vamos chegar nelas em paz e vamos falar que vamos libertar elas. Ok. Você tem um semblante mais, eu faço assim com a mão, espirituoso. Você vai na frente. E é, né? Eu sou um sapo, né? Vai que elas são xenofóbicas, não sei. Você se aproxima da mulher, Aziris. Conforme você se aproxima, ela dá uns passinhos pra trás, se assusta. Quem é você? Calma, calma. Eu não vim. Vim em paz. Posso libertar você? Claro, claro, por favor. Muito obrigada. Eu Eles estão lá em cima, estão falando sobre levar coisas para Sheliax. Eu acho que eles são de lá. sou de lá. Obrigada pela informação. Eu vou na outra do outro lado aqui também. Mas. Deixa eu pegar Eles de lá disseram aqui. que deu muito Calma, trabalho conseguir essas coisas por conta própria. E esse trabalho. eles capturaram a gente também. Enquanto Entendo. isso, o Caracol vai soltando a outra senhora, que também estende as mãos para vocês soltarem elas. Eu vou entrar nessa sala aqui, tá? Beleza? Aí eu já falo pra ela assim, é o seguinte. De preferência, fiquem se escondendo nos andares de baixo. Tentem se esconder dentro de celas, possivelmente. Eles não vão imaginar que os prisioneiros vão sair de alguma forma, então eles não vão, provavelmente não vão checar as celas, ok? Isso. Obrigado. Fiquem juntos, mas só tomam os outros prisioneiros. Então tentem se juntar e ficar escondidos até tudo acabar. Tem uma coisa que vocês percebem quando vocês entram nessa sala. Ah. Parece ser uma espécie de sala de planos de Sheliax. Vocês observam armas, mapas, planos. E aí vocês veem que é um plano traçado de invasões de espiões mesmo de Sheliax que invadiram a capital de Andoran para conseguir essas armas. E tem uma carta de um comandante de Sheliax dizendo que a aliança com aquela mulher foi muito favorável. Eu vou. Será? A rainha obseta. Eu acho que talvez o Zarek saiba alguma coisa, talvez. Ele sabe melhor sobre a situação de guerra daqui. Aí vamos levar isso aqui, talvez seja útil para Andoran no contexto político, talvez. Talvez o Zarek consiga negociar alguma coisa também. Aí eu pego todos esses papéis, estratégia de guerra e tudo mais, inclusive a carta, e eu guardo na minha bolsa. Enquanto isso, Vamos. Kraui e Zerek, vocês descem lá embaixo. Quando vocês descem, vocês veem um colo morto, muitas caixas, um motor ali embaixo, lá no fundo da aeronave. E vem um cara que tava carregando caixas assim meio agachado, ele tá meio que querendo se esconder de vocês, ele avista assim, vê que vocês não têm aquela armadura negra. Vocês estavam com aquele sapo? Ah, ele já passou por aqui. Eles já verificaram as caixas? Já, eles pegaram umas coisas e subiram. Eu olho assim pro Zarek. Aparentemente, eles já passaram por aqui. A gente tem que se adiantar e ir atrás deles, então. Quando vocês, inclusive, passam por um dos quartos, vocês veem que tem mais pessoas ali dentro. Vocês veem que tem duas senhoras descendo por essa escada aqui, ó. Elas passam meio correndo, encaram vocês. Vocês não são de Sheliax, são? Não. Ai, que bom. Aí ela entra dentro de um dos quartos e fecha a porta. Se escondendo. Mas eu vou Aí passar rapidinho aqui e eu vou deixar o meu leque com ela. É uma herança uma herança de família. Né? Ela pega o leque assim. Eu me lembro quando você era criança, Zerek. Você dava muito trabalho na hora de fazer essas coisas. Você ficou bom nisso. Não faz ideia. Eu subo a escada, vejo as íris, eu reviro os olhos. E assim vocês Me se ama. encontram. Os andares de baixo, todos foram explorados, inclusive esse. Provavelmente o andar acima desse já é o andar da superfície do dirigido. Eu chegando assim por trás do caracol, né? Será se o Dracar foi atrás... Foi em outra embarcação? Eu não sei. É uma chance. Tô Dracar preocupado fica com viado. vocês. Vocês acharam um sapo? Não. Não. Sapo? Meu filho, um dragonete. Ah! Não, a gente achou não, né? Não. É bom que ele saiba voar. Que vai precisar. Ah, só dele sabe, mas espero que ele consiga, né? Vocês descobriram Sim. o quê? Bem, eu tiro uma carta e eu entrego pro Zerek que tinha essa carta. Parece que tinha alguns homens de guerra aqui.
Eles parecem ser estilhaques e estão tramando pegar uns estilhaços e estão voltando. Parece que vão utilizar na guerra. Parece que... Aí eu aponto pra cá, que eu entreguei pro Zeric. Alguma mulher ajudou eles de alguma forma. Eu só não sei que mulher é essa, exatamente. Eu pensei que talvez você tivesse alguma ideia, Zeric. Pode ser a Tiffany, a que me contrata. De toda forma, a Bere vai saber o que fazer com isso. Vocês começam a escutar barulhos vindo lá do topo. Uma criatura rosnando. Guardas, barulhos de armadura se mexendo. Como se guardas estivessem tentando conter uma criatura. E pelo fato dessa criatura em determinado momento tentar imitar um sapo, vocês conseguem ter uma ideia do que se trata. Eu faço logo um sinal pra todo mundo, tipo assim, correndo, e aí eu vou correndo rápido. Eu vou falar, pessoal, eu vou sumir um momentinho. Aí eu quero entrar no lugar, no andar de cima, invisível, e vou pegar uma cobertura e eu quero usar o meu periscópio para poder dar uma olhada na situação. Que ela é delicada, eu estou com medo. Boa. Você entra diretamente em uma espécie de escritório e do lado de fora você já consegue escutar o barulho do vento. Provavelmente ao abrir essa porta, você daria de cara com a parte externa do dirigível. Não abre a porta ainda, deixa os seus aliados te alcançarem. Se vocês forem tomar caminhos de frente, avisem. Tem outras escadas que vão pra cima aqui, tanto pro Crow quanto pro Zeric. Como eu falei, eu vou abrir uma frechinha e botar o periscópio pra tentar ver a situação antes de entrar de... Tá. O periscópio é muito da hora. Tu abre uma frechinha pra ver com o periscópio, é isso que você vê. Aziris e Caracol subiram por um dos lados do dirigível. Vocês entraram numa espécie de escritório. E ao abrir essa porta, Caracol, o que você vê é a parte do hangar superior do dirigível. Em cima desse hangar tem 2 centauros com armadura negra, com armadura de aço negro, demoníaco. Tem inclusive uma caveira no peitoral dessa armadura. Eles usam alabardas e lanças e estão tipo, meio que cercando o sapo ali no meio, tentando capturar ele. Enquanto isso, o Crow e o Zeric subiram para uma escada que dava diretamente pra cabine do capitão. Vocês avistam um cavaleiro de armadura negra, um cavaleiro infernal de armadura completa, com elmo e tudo, sentado, planejando coisas em papéis, né? Planos de guerra. Assim que vocês entram, ele se levanta. Intrusos! Vocês têm muita coragem de entrar aqui. E... iniciativa. Ai. Calma, Zeric, não roda ainda a iniciativa que eu vou usar o aviso oracular. Dessa vez se necessário. Foi bom. E eu vou tentar desmoralizar ele, porque eu tenho essa opção, né? Eu tenho algum conhecimento sobre essas criaturas de Gritei. centauros? Ok. Ele tá amedrontado 2. Falta Aziris e Caracol rolar a iniciativa. Mas como a gente não tá em combate, Vocês né? podem rolar com furtividade, tá? Vocês dois, porque vocês não estão sendo vistos. Ah, entendi. Kraui, assim que você sobe a escada junto com o Zeric, você dá de cara com esse cavaleiro infernal. Ele se levanta, fala aquilo com vocês, e como você amedronta ele? Ele falou que a gente era muito ousado. E o Crow, ele é um pouquinho ousado mesmo. Eu vou logo sacando a minha espada élfica. Espero que você esteja pronto para ter uma punição divina. E aí eu olho assim com os meus olhos espectrais atravessando ele. Ele não demonstra muita coisa externamente, mas você vê que ele dá um passo em falso, assim, sabe? Ele dá um passo meio desajeitado pro lado. E se prepara pro combate. É a sua vez, Kraui. Você é o primeiro. Aproveitar que ele tá aí um pouquinho abalado, eu acho que ele vai ter mais dificuldade de desviar. Eu vou conjurar tempestade de arma nessa salinha mesmo. Vai voar papel, vai voar caixa, vai ser um estouro. Vou rolar então, ele tem que fazer um teste de reflexo.
22. Não passa. Lá vai os golpes. Ok, 20. 19. Dano normal, E né, no 4. caso. Não, é dano. Não, tipo, o dobro de dano, metade do dano, falha é dano inteiro, no caso. Isso. Ah, tá, beleza. Cara, Então, tu saca essa lâmina élfica. Com a tua magia, você dá um corte no ar assim, e várias lâminas élficas começam a ser replicadas na sala, em um cone. Vai cortando mesa, corta a cadeira no meio, corta a mesa no meio, corta o papel. O papel ele começa a voar pela sala inteira, ele coloca as mãos assim na frente pra tentar se defender. A armadura ajuda, porém, pedaços da armadura saem voando com teus cortes e ele fica bastante ferido. E aí, nos cortes que a lâmina fez nas armaduras, começa a sair sangue de dentro. Zerek, sua vez. Bom, eu já tava com a besta na mão, então eu vou só tirar. Crítico. É isso, ele não vai fazer nada no combate. Vou até mudar a música aqui, porque Nossa. você dá um tiro de besta tão bem dado nesse cara. Em uma das frestas minúsculas que o Kraui abriu, você atira próximo ao pescoço dele, próximo à clavícula. O virote ele adentra ali, atinge um ponto vital dele, ele começa a sangrar bastante, o gelo ele começa a se espalhar pela pele dele. Ele dá um gemido de dor, ele se ajoelha assim no chão, tonto já, e quase morrendo. E o que mais você faz? Eu queria fazer uma parada diferente, eu queria matar ele no bico. Ah, da hora. Pode. Se você gastar um ponto heróico, eu deixo você gastar as duas ações, uma pra aproximar e uma pra matar ele no bico. Aí você narra pra mim como que você faz. Cara, deve ser a primeira vez que o Zarek se sente corajoso, talvez incentivado ali pela irmã dele tá aqui, e ele só se aproxima, ele puxa a armadura pra baixo e dá uma picada com a cruz. Quando você puxa a armadura pra baixo, o elmo dele tem uma abertura pro olho, você bica bem no olho dele assim, você sente o gosto de ferro na boca, e aí ele simplesmente para de se mexer, ele não tem nem a chance de alcançar a arma dele. E ele cai morto no chão. Eita peste. Zarek, não sabia que você conseguia ser tão cruel. É, você me inspirou hoje. Eu puxo ele, a parte da armadura dele pra trás, né? Pro sangue não terminar de molhar o restante dos papéis. E aí eu quero, mesmo alguns papéis estando cortados, imagina que outros estão amassados, eu quero dar uma olhadinha ali no que aqueles papéis significa, o que ele tava tramando ali por aqueles papéis. Tá. Como o combate ao lado tá acontecendo literalmente do outro lado da parede, vocês começam a escutar vozes por trás da porta de centauros, né? Peguem esse dragonete! E acima, Caracol, quando você tá olhando pela fresta, você vê um cavaleiro infernal descendo pelas escadas acima do lugar onde vocês estavam. Ele chega próximo do dragonete, ele faz uns símbolos demoníacos, e aí aparece um pentagrama no chão. No que aparece um pentagrama no chão, um diabo é invocado. Pois eu vou convocar um celestial. Ele invoca um Barba Azul, que é um diabo de pele vermelha, com armaduras espinhentas e uma alabarda de fogo sendo invocado ali. Armaduras espinhentas? Armaduras espinhentas. O Cavaleiro Centauro ele avança no sapo com uma ação. Com a segunda ação dele, ele usa a alabarda pra atacar. Cara, ele vai bater no sapo, assim, o sapo abre a boca e morde a alarbada dele, assim, e ele começa a puxar, assim, tentando se livrar do dragonete, o dragonete não solta. E aí ele usa a outra ação dele pra pegar uma lança e tentar atacar com a lança. Ele solta a alabarda, cai a alabarda no chão, e aí ele tenta atacar com a lança. O sapo, ele balança a asa dele, assim, e deflete a lança que o centauro tava tentando utilizar contra ele. E nenhum dos dois ataques acerta o sapo. Caracol, sua vez. Certo, a minha primeira ação, eu vou entrar em Stambling Stance e eu vou atacar esse maluco que invocou o dragonete. Aí eu ainda tô invisível, né? Imagino que ele esteja desprevenido. Eu vou me posicionar meio que atrás dele. Vou usar o Flourish Blows nele. Vou dar dois golpes. Caraca. Crítico. Primeiro. E... Nossa senhora. Crítico. Como que você desmaia ou mata ele? Cara, no que eu vejo que ele tá invocando muitas coisas e eu vejo que o Dragonite ele tá se dando muito bem, né? Desviando das paradas. Eu dou só uma, tipo, no pescoço dele, fazendo que ele caia de imediato, tá ligado?
Cara, você dá, Aí ele você dá cai, esse né? golpe, ele cai desmaiado no chão, sem reação. Agora seria o turno do pobre comandante de armadura completa que morreu sem conseguir fazer nada. Só que vocês percebem uma coisa quando ele cai no chão. Algo Ok. chama atenção. Que faz com que vocês queiram tirar o elmo dele, tanto o Zeric quanto o Crowley. Mas agora é a vez da Aziris. Eu vou dar uma olhada aqui, o que tem aqui dentro. Não tem nada. Tem nada? Não. Tá bom, então eu vou sair lá pra fora. Quando você sai lá fora, tem um combate rolando entre centauros, um dragonete, um diabo e o caracol. Emocionante. O caracol tá falando assim, vocês não contavam com a astúcia do sapo. Aí eles não vão saber se eu tô falando de mim ou do... Boa, boa. Então eu vou me preparar a besta. Você vai pegar a besta, né, no caso. É, tipo, preparar ela. Então vou ficar preparada pra poder atirar no centauro que tá na minha frente. É a vez do Barba Azul. Esse diabo, ele pega a glaive dele feita de aço infernal, ele se vira contra você, caracol, e vai tentar te atacar. Ele erra, ele tenta te atacar de novo, e ele erra novamente. Ele tenta usar a garra dele. Caracol, Não. o Barba Azul, ele é completamente impotente em relação a você. Você tá muito mais ágil do que você era. Ele balança a glaive infernal, pegando fogo assim na sua direção. Você se esquiva, você abaixa do primeiro golpe dele, cambaleando pros lados assim. Depois ele tenta te acertar de novo com a glaive, ele bate a glaive no casco do navio, que não quebra. É uma madeira mágica, praticamente, o casco desse navio. Vocês perceberam quando vocês usaram detectar magia anteriormente. E para suportar toda essa pressão, que é um navio voador, é uma madeira especial utilizada para esse tipo de embarcação. E aí ele bate assim, não dá nenhum arranhão no navio. E aí ele tenta usar as garras na tua direção e você agarra ele, deixando ele desprevenido por uma rodada. E é a vez do centauro de guerra. O centauro, ele vai pra cima da Aziris. Com uma ação. E vai utilizar a alabarda pra atacar 2 vezes. Ele acerta o primeiro ataque, dando 9 de dano, e ele erra o segundo. Ele vem cavalgando na sua direção, Aziris. Ele enfinca a alabarda de leve no teu ombro assim. Enfinca um pouco, depois ele tenta empurrar mais, só que ele não consegue. E é a vez do Crowley agora. Na hora que a gente derrotou ele, né? Aí eu me aproximei, o Zarek também tava lá. E eu ia puxar ele pra tentar ver, tipo assim, por cima, mas aí eu percebi que a gente ia precisar de mais tempo pra ver aquilo e tinha uma batalha acontecendo. Uhum. E aí eu notei que tinha alguma coisa ali de estranho nele, né? E eu uso a minha ação ali de interagir pra tirar o capacete dele e ver. Tem uma coisa que tava te incomodando, Crowley. Este Cavaleiro Infernal, ele tinha uma essência estranha. Ele tinha uma essência familiar, que não é uma essência divina natural, como o da Aziris, que é uma filha de um anjo, mas é uma certa de essência divina, de certa forma artificial. Você conheceu outra criatura assim, que era o Drakkar. Quando você tira o elmo, você vê que se tratava de um draconato de escamas douradas. Assim como o Drakkar. Não é o Drakkar, mas é... Ai, Mas que é- alívio. Mas é Falei que não. um filho da Aurora. Edilson, Se você se perdeu no dirigível. Mas com o barulho que vinha de cima, você conseguiu se encontrar. Quando você sobe as escadas, você vê essa cena. Um dos seus irmãos, um dos filhos da Aurora, vestindo uma armadura infernal, de um cavaleiro infernal de Sheliax, que é uma nação escravista. E você viu alguns escravos nessa nave, que foram capturados, provavelmente por esse irmão. O que passa pela sua cabeça? Ele anda em passos lentos em direção ao corpo do Dracana. Ele não reconhece o Dracana, né? Não conhece ele. Não, mas você sabe que é um dos seus irmãos, Certo. um dos filhos da Aurora. Ou era, né, no caso. Fica murmurando o Draka foi alguma coisa. Mas como pode ser possível? E ele só passa a mão na armadura do Dracana, assim, analisando, vendo que é uma armadura profana. Então é isso que acontece quando nós entregamos a corrupção desses estilhaços. Não é fácil que um dos meus tenha sucumbido a isso. Então imagine que tipo de circunstância foi dada a ele. Eu meio que passo a mão assim nos olhos dele fechando. Espero que a pessoa julgue você da forma correta. Eu não posso. Ele cerra o pulsinho
um pouco de raiva. Obviamente, não dos companheiros dele, eles entendem que, né, o cara era um inimigo. Mas, primeira vez, vocês veem o Draco demonstrando raiva, né? E ele soca uma cadeira assim pro lado, jogando ela metros pra trás. E fica em silêncio olhando o cadáver do companheiro dele, do irmão dele. Certo. Até onde essa corrupção irá nos levar. Eu te entrego o capacete, né, que tava na minha mão. Foda, Cara, né? o Dracaf nega esse peitoral e esse elmo, entendeu? Ele que restou de perto de mim. Drakaf, você presencia essa cena. Uma raiva se instaura no teu coração por um instante. Porém, você escuta sons de combate vindo do outro lado da porta. Sons de metal batendo em metal, gritaria, porradas do caracol, muito provavelmente. E gritos de um draconato. Inclusive, logo em seguida, sobe as escadas também o Juan. E é a sua vez. Eles estão lá Certo. fora, eles precisam de ajuda, eu falo pro Dracar. Cara, eu volto a mim, concentrando minha energia pra ligar minha aura. Essa energia pesada de raiva do Draco por um momento passa. Mas ainda assim sente um pesar no ar dele. Ele saca a espada dele e se move pra ver a situação que tá acontecendo aqui. Quando você chega no convés principal, você avista o sapo, cavaleiros infernais centauros e um barba azul no meio do combate, combatendo o caracol, Azires e sapo. Certo. Essa é a minha ação. Eu chego no combate assim, ele falaria alguma coisa, só que no momento de raiva ele só grune os dentes assim e prepara pra atacar. Crowley, sua vez. Depois que ele sai furioso pela porta, eu não digo mais nada e eu vou seguindo atrás dele. Eu vou nesse cara que tá mais perto aqui. Consigo me mover até aqui. E já vou vir com o ataque pronto. E aí vão ser... Eu tô com os meus ataques energizados ativos, né? E aí eu faço um ataque com a coisa élfica. Crítico. Legal. Foi crítico, nossa. Ele tá amedrontado, assustado e desprevenido. Legal. E a minha última ação também vai ser um ataque. Errei crítico. Eu vou rerolar com um ponto heróico. Beleza. Foi o suficiente. Você golpeia com a sua lâmina élfica, você vem correndo atrás do Drakaf. Você é um pouco mais ágil. Você dá 2 golpes. Um golpe praticamente rasga aquele metal negro da armadura, abrindo o abdômen desse centauro, que começa a sangrar por ali. E aí você golpeia no mesmo lugar novamente, que já estava exposto, causando bastante dano. Você repara que ele resiste, de certa forma, o dano cortante por conta da armadura que ele utiliza, muito provavelmente. Entendi. Nesse momento, vocês começam a escutar sons. E aí vocês olham pra fora do dirigível e vocês começam a ver dragonetes de chamas voando, alcançando o dirigível pelos 2 lados. Por que até os dragões inimigos parecem maiores? Aff. O meu amigo? Cara, assim que esses dragonetes de chamas aparecem, vocês percebem que, de fato, pra dragonetes eles parecem ser mais poderosos do que dragonetes comuns. Não tem dúvida quanto a isso. Esse da direita do navio, ele avança na direção de vocês, Drakaf e Crowley. Porém, ele mergulha com as bocas abertas. Assim que você realiza os 2 golpes no centauro, Crowley, aparece um dragonete voando em alta velocidade, abre a boca e come a cabeça do centauro. Com elmo e tudo. Amigo ou inimigo? Assim que ele come, ele cospe. Só sobra o elmo, né, o capacete, ele bate no chão assim, rolando pelo convés. E com mais uma ação de movimento, que ele tinha utilizado anteriormente, ele vai até você voando ainda. E vai utilizar o golpe de cauda. Na verdade, ele não precisa, ele tem alcance. Ele vai atacar daqui mesmo. Ele chicoteia a cauda na tua direção, você levanta a tua cimitarra e por muito pouco você consegue se defender dele. Nisso, outro dragonete que tava lá nos fundos, ele vai se aproximando também. E ele tenta te dar uma mordida, cara. Causando 24 de dano. Os dentes dele ardem quando ele acerta a tua pele, caracol. É a vez do Zerek. E vamos atacar, né? Eu tenho que recarregar e Natural. atacar. Você tem ponto heróico ainda, né?
Mais 2. Como é que rerola, então? Eu rolei aqui. Deu crítico. Nossa. Coisa boa. 40 de dano. Você repara que quando você atira com o teu disparo gélido, ele é especialmente eficaz contra esses dragonetes. Em vez de 40 de dano, ele tomou 50 de dano. Você acerta bem na clavícula do dragão, perto do pescoço. Ele dá um rugido e começa a bater as asas assim, desesperadamente pros lados. Mas ele tá furioso ainda. E é a vez do caracol. Primeiro eu vou dar 2 golpes desse barba azul. Aí, isso foi uma ação. Com a outra ação eu vou virar pro Gustavo e falar: filho, com a titia Aziris. Aí ele vai se mover pra flanquear. Aí ele vai atacar com ele vai dar uma mordidona. Com a minha última ação, eu vou conjurar isso. Aí, só dando tudo que eu fiz, basicamente, foi o cara, vocês veem o cara com ele dar, tipo, 2 golpes no barba azul que tá na frente dele. Aí, nisso que ele faz, ele só dá a ponta assim, falando isso pra ele flanquear o coisa. Vocês veem ele, tipo, voando assim, dando uma, tipo, num rasante, vindo e mordendo a bunda do centauro, tá ligado? E nisso que ele faz, ele dá uma coachada com a garganta dele. Vocês veem, tipo, uma aura estranha, um canto de lamúrias meio fúnebre se estendendo. Vocês conseguem ouvir, mas não afeta vocês, afeta os inimigos, né, em volta. Massa. Aí Legal. que deixa todo mundo desprevenido contra mim e eles não conseguem me flanquear, basicamente, por uma rodada. Aziris, Eu vou conjurar repulsão. você impede que criaturas se aproximem. Quando você se aproximar, tem que tentar um teste de vontade. É. Certo. Você cria uma aura de 40 feet em volta de você. 40. Nossa, 40 feet é muita Isso é- coisa. Você tem mais uma ação. Vou lançar, já que eu só tenho uma ação, eu vou lançar, tipo, proteger companheiros. Aí eles estão a 30 feet. Basicamente, eles colocam um spell neles pra proteger eles dos ataques. É a vez Se do quiser Barba Azul. aí... O Barba Azul ele pega a glaive dele e tenta atacar o caracol. Primeira rolagem. Segunda rolagem. Caracol, você vê ele pegando a glaive de fogo dele assim na tua direção. Você se esquiva os 2 ataques assim, quando ele golpeia a segunda vez com a glaive, você bate na mão dele assim, a glaive sobe e cai fora do navio. Como última ação, ele tenta usar Barba Infernal. Os espinhos da barba dele crescem, ele ignora o ataque múltiplo, né? E tenta te acertar com as barbas espinhentas infernais dele. Nossa, só tirei 3, 2 e 1 no dado, velho. Como é que pode? O caracol se esquiva novamente, tirando as barbas da frente. Cara, tu pega a barba dele assim, abaixa ele na tua altura. Ele consegue se soltar, mas ele fica meio assustado com a tua reação, com teus reflexos rápidos. E nesse turno, o assustado 1 dele não vai diminuir. Vai se manter. O centauro, ele tenta atacar a Aziris novamente. Com a alabarda. Ok. Tirei 15 no dado e errei. Nossa, 31 de CA também é foda, né? O centauro, ele balança a alabarda na sua direção, Aziris. E aí você percebe como é importante ter um equipamento de qualidade. Ele bate assim na tua armadura. E tua armadura absorve todo o dano da alabarda e você não sente nada do golpe. Ele, meio frustrado, ele se vira pro sapo e tenta dar mais um golpe nele. Ele erra, e novamente, ele erra. Ele tá cercado assim, por um lado tem um dragonete ameaçando ele, do outro lado tem Aziris que ele não consegue acertar por conta da armadura, e esse centauro grandão ele começa a ficar acuado entre vocês dois, ele não consegue saber o que fazer. Drakav, sua vez. Esse Barba Azul, ele tá ali degradando com os meus aliados, né? Ele sente algo pousando pesado na madeira atrás dele. O Drakav levanta, jurando ele em dracônico. Yosnerakadif Nebro. Pagará pelos pecados, demônio. E com uma ação no movimento, com a outra eu uso Smite, né? Pra jurar ele como inimigo. E vou dar um ataque. Com a espada com as 2 mãos. Não, crítico. Nossa, com um ataque eu me dou um pequeno impulso com essas asas pra cima, assim, corto a lateral do corpo dele. Como você mata ele? Então eu pouso lá dele, que ele olha pra mim, as asas crescendo assim, eu pego ele com a espada de cima e corto ele no meio em 2. Com minha espada, bate no chão na madeira do barco, e eu puxo ela, o sangue vai evaporando por causa da bênção da Deus da Justiça. Tu repara que normalmente quando um diabo ele é morto, ele não morre realmente, ele volta pro inferno. Mas graças a essa bênção que você carrega consigo, esse diabo, ele não volta pro inferno, o corpo dele continua ali morto.
Ele não vai renascer. Tô louco. É um diabo a menos no mundo, No multiverso. no multiverso. E eu olho pra esse Draconete na minha frente, assim, aponto a espada pra ele e falo em dracônico também. Yoraknaf, você é o próximo. Esse Dragonete que tá voando acompanhando, né? Esse navio voador. Ele tenta se aproximar, ele tem que fazer uma CD de vontade. Ele tem uma falha. Então, ele gasta o dobro do movimento pra se mover próximo a vocês. Com muita dificuldade, é como se ele quase estivesse com medo de se aproximar de vocês por conta de uma energia divina que tá sendo emanada dali. Com muita dificuldade, ele se aproxima do outro Dragonete, o sapo. E com a outra ação, ele vai começar a... Ele joga uma bola de fogo centrada no caracol, no Drakaf, nas íris e no sapo. E se brincar, pega o Crowley ainda também. É, pega todo mundo. Todos façam um teste de reflexos básico CD 26. O dano é 9d6. Esse daninho aqui. Mano, 27 de dano. o Draka protege todo mundo, mas quem protege o Draka? Pasme, eu tô sem escudo, tá? Então eu tô na modo defesa. Quer dizer, modo ataque. Vou pôr essa capa em modo ataque. Mestre, eu uso minha reação pra proteger o cachorro, vai. Eu acho que não sei quanto de vida tem um cachorro, mas é ativado quando o aliado vai levar um dano. E aí eu dou uma resistência pra ele. Funciona parecido com o do Dracan. Eu vi na bola de fogo, eu aponto assim com a mão, assim, pro reflexo nele. Nisso que eu aponto a minha mão, eu faço com que as chamas, tipo assim, acabem desviando parte do dano que ele receberia. Tem um efeito ali de redução. A bola de fogo explode. O Kraui utiliza a reação dele pra proteger o Juan. O caracol, ele dá um mortal pra trás, completamente desnecessário, se esquivando completamente com o ar que ele provoca com o giro dele no ar. Ele se defende completamente do sopro, não tomando dano nenhum. E a Ziris levanta a capa branca dela sobre si mesma, se protegendo completamente também do ataque. O restante toma um pouco de dano de fogo aí. Nesse que ele dá mortal, ele tenta avisar o Dragonete que ele tava distraído, né? O sapo. Só que ele não consegue desviar, mas não vem pra ser uma falha crítica, né? Aí ele fala, cuidado, aí ele consegue se proteger um pouquinho, pelo menos. Ah, e uma coisa que vocês reparam é que o fogo ele não se espalha pela madeira do dirigível. É uma madeira especial, uma madeira praticamente mágica, que é feita pra aguentar a pressão e esse tipo de situação. Sua vez, Carol. No mesmo instante que eu recebo a chama, né? Eu uso minha reação pra proteger o doguinho. Eu não consigo me proteger por causa disso. E com a minha ação seguinte, eu movimento minha lâmina curva pra reunir poder e conjurar de novo a tempestade de lâmina que eu tinha feito naquela sala. E aí eu vou mirar no dragão. Deixa eu fazer o CD de salvamento. E aí eles têm que fazer um teste de CD. Falha. Os dois falharam. Eles vão levar dano agora, porque eu conjurei como 5º nível, vão ser 5 dados. Primeiro. Segundo. E 5º dado. Você mata um deles e deixa o outro bastante ferido. Quando você gira tua arma pra carregar a magia e lança novamente, essa tempestade de armas começa a circundar esses dragonetes e começam a ser cortados aos poucos. O primeiro é quase fatiado pelo teu golpe, você corta as asas dele, ele cai, despenca no chão. Ele bate na lateral do navio e dali mesmo ele escorrega pro lado de fora, sendo jogado pra trás. E o outro dragonete acaba tendo que se apoiar no canto desse mastro pra não cair no chão também, que ele fica bastante ferido. Tem uma última ação, eu uso só pra conjurar escudo mesmo. E é a vez desse dragonete que você acertou e quase matou. Cuspindo sangue já, ele se vira e joga uma bola de fogo centrada em você. Vai acertar o Drakaf, o Zerek e o Juan. O dano é este aqui. 43 de dano. Ele joga a bola de fogo. Vocês correm pro lado, se jogam no chão e tentam se esquivar o máximo possível. O Kraui ainda utiliza do escudo arcano dele pra absorver parte do dano e toma bem pouco de dano. O Zerek e o Drakaf tomam... tinha vida temporária também. Ah, tem isso, né? E é a vez do Zerek agora. Você tá meio chamuscado, Zerek, por conta do ataque do Dragonete, mas não está muito ferido. O que você faz? Uma ação pra preparar a besta. Cara, eu tô tão no básico. É, o básico de dar 50 de dano por ataque, né?
Nossa, Pô. nossa. Ó, vem aí o dano básico dela. Dá o dano básico. Aí, ó, o dano básico. Matou. Apenas, né? Você avança, Zerek, depois daquela explosão de fogo, daquela baforada. Se agacha, recarrega a besta e atira. Você dá um tiro certeiro no céu da boca do Dragonete, que é congelado, e ele cai dali de cima, morto. Caracol, o que você faz? Vendo que o Dragonite meio que foi de base, né? Ele vai correr pra flanquear e ele Aqui vai não dar... dá pra flanquear porque ele tá voando, né? Ele tá 10 pés em cima de vocês. Mas eu consigo acertar ele, né? Consegue, Dragão? consegue. Vou usar o meu Twin Venom Strike. Só que narrativamente você precisa pular pra alcançar ele, como parte do movimento. Mas isso não é beleza. problema pra você. Faço 2 golpes em cima dele. Vocês viram um caracol correndo. Ele dá um deslize, ele tipo bota o pé na parede e ele dá um soco. Parece que vocês veem tipo uma. A luva dele como se estivesse pingando no veneno, uma cor meio verde. E ele dá um socão na boca do Dragonete no ar, assim. Você dá esse soco nele, ele fica meio estonteado, né? Mas ele tá vivo ainda. E é a vez da Parece- Aziris. Se eu atacar e fizer um cone na direção tanto desse centauro quanto desse dragonete vermelho, vai atingir o sapo? Como o Dragonete tá voando, se você mirar um pouco pra cima, você consegue pegar a cabeça do centauro e pegar o Dragonete. Vamos ganhar com a álgebra. Você vai gastar uma ação pra deitar no chão, aí você pode ir pra cima que não pega no Draconite e tá inteiro no cara. Ah, então eu vou fazer isso assim, ó, de ladinho assim, ó. Tá ligado? Beleza? Pode jogar a magia aí. Explosão de sombras. Você usa uma explosão de sombras. Gavinhas negras começam a sair de você. Por um momento, suas vestes elas começam a ficar escuras, até por conta das runas das sombras que você tem nas suas vestes agora. Flame Drake tem um sucesso e o Centauro ele tem um sucesso crítico pra se tentar se esquivar. Rola o dano. Isso. O Drake ele toma o dano, o Centauro ele se esquiva do teu ataque, ele é baixo assim, ele se inclina pro lado. Essas gavinhas negras vão saindo de você e atingem o Dragonete de chamas, que começa a ficar confuso, ele começa a tomar dano necrótico na pele dele. E você tem mais uma ação. Ah, então eu vou ficar aqui no meu escudozinho de base e é isso. O Centauro, ele olha pros lados, vê que só sobrou ele. E aí ele pula pro hangar superior. Malditos, malditos! E ele começa a ir na direção do Leme. Ele usa 2 ações pra chegar. Com a terceira ação ele pega o Leme e gira. Pro lado. Todos façam um teste de reflexos. O navio ele começa a se inclinar para um dos lados. Nossa. Meu Deus, cara. Olha qual. Caracol, tu gruda tuas patas, né, suas pernas no chão. E aí o hangar ele vai inclinando para um dos lados. E ele inclina para esse lado aqui, ó. Então, aqueles que tiveram falha se movimentam involuntariamente até a borda, que é o Drakath e o Kraui. Vocês batem naquele parapeito de madeira que tem nas bordas e conseguem se segurar ali. O Zerek, ele é lançado por cima. E Zerek, você consegue usar a tua reação para agarrar esse pano, né? Essa asa que tem no dirigível. Mas você tá pendurado agora. Você tá desprevenido. E você não tá numa situação muito favorável agora. Digamos assim. Você se pendura, você segura assim, você tá sendo jogado pro lado pelo ar. E o navio ele tá inclinado assim pra um dos lados, que é pra esse lado aqui. E é a vez do Drakath agora. Tu bateu suas costas no parapeito, Drakath. E o que você faz? Cara, eu vou gastar minha ação de movimento pra me deslocar por cima desse negócio que é meio que voando, pra tentar buscar o Zarek. Não consigo? Consegue. A questão é se você consegue carregar ele. Fica sobrecarregado quando você pega ele. Seria uma ação pra chegar até ele. Uma ação pra segurar ele. E aí... Mas não dá pra jogar ele assim e depois voar de volta? Dá, se ele gastar as 3 ações, ele consegue trazer o Zarek de volta. Mesmo sobrecarregado. Com muita dificuldade. É isso. Você abre as tuas asas e vai em direção ao Zerek. Segura ele. Quando você tá olhando pra baixo, que o Zerek tá segurando no pano, você vê uma breve sombra cobrir vocês por um instante. Mas você não tem a menor preocupação
Ai, olha quem está chegando. Você não tem a menor preocupação em saber o que é isso, agora você tá preocupado em salvar ele. E com muita dificuldade você começa a voar, suas asas começam a bater com muita força, e você consegue trazer de volta o Zeric pro hangar, salvando ele. Certo. Antes de acabar a ação, né? Eu tô segurando assim no hangar, segurando no ombro dele. Elimine aquele! E eu aponto pro centauro. E é a vez do Drake. Ele vê que vocês três estão reunidos ali, que o navio ele tá inclinado. E aí ele avança. O Dragonete dá um avanço na direção de vocês três. E vai dar um encontrão de atropelamento em vocês. Ele faz isso com o Kraui e o Drakas. Vai ser um teste de atletismo dele contra o de a resistência de fortitude de vocês. No caso, vocês não rolam, só ele. Por um, o Kraui falha. E por um, o Drakas passa. Quando ele dá o encontrão, ele bate os ombros dele, um ombro no Dracaf e um ombro no Kraui, tentando jogar eles pra fora do dirigível. Vocês são arrastados por alguns centímetros até bater as costas naquele parapeito. O Dracaf, ele usa toda a força dele pra parar esse Dragonete e consegue, de certa forma, porém o Kraui ele se desequilibra e é jogado pra trás. E aí ele pode usar também a reação dele pra agarrar na asa do dirigível. Eu posso segurar ou eu posso cair em queda livre, né? Eu acho que eu escolho segurar. Tá. Hoje eu vou escolher segurar. Eu já matei uma vez hoje, velho. Hoje eu vou escolher segurar. Kraui, você, sua vez, você tá usando todas as suas forças pra segurar nessa asa do dirigível. E o que você faz? Ah, eu acho que ninguém contava com a minha astúcia, né? Eu vou conjurar salto em mim mesmo. Tá. A questão é, quando você dá um salto, você pega impulso em algum lugar. Onde você vai pegar um impulso pra saltar? Esse pano não tem uma haste aqui de metal? Pode ser. Eu posso considerar que você primeiro... Você tá agarrado, né, pendurado. Você primeiro faz força pra tentar ficar de pé ali, mesmo com toda a pressão de vento que tem no local. E depois que você ficar em pé, você pode usar o salto pra pular de volta no navio. Pra ficar de pé, eu vou pedir um teste de atletismo. E aí eu... Ok. Você consegue. 33. Eu vou pular esses 30 feet aqui. Com mais 9 metros, eu vou... Com a minha última ação, no caso, eu vou pular bem aqui. Bem aqui, na frente do bicho mesmo. Você consegue ficar em pé por muito pouco tempo em cima da haste. Isso é o suficiente pra te dar impulso. Você pula pra dentro do navio. E no mesmo impulso, você pula pro hangar superior, que dá de frente com o Centauro. É a vez do Zeric agora. Zeric, você tá do lado do Dracaf que tá segurando os ombros do Dragonete que tá tentando empurrar ele pra fora do navio. O que você faz? Recarregar a besta e atirar. E eu recarrego de novo. Você repara que teus tiros de gelo são muito efetivos contra esse Dragonete. Ele tá bastante ferido, tá quase pra ser executado. E é a vez do Caracol. Subindo a escada e pra ir até ele, eu gasto 50, né? Eu vou ativar a minha bota pra fazer isso. Eu vou ficar aqui, eu vou dar 2 golpes nele. É pra ele rolar fortitude? Sim, se acertar sim. Falha crítica, ele tá estunado 3. Com a minha última ação, eu vou pedir pro Dragonete se mover pra flanquear junto com o Dracaf e dar um ataque de mordida no rabo desse Dragonete desgraçado. Ele acerta, deixando o Dragonete bastante ferido, quase morto. Aziris, sua vez. Esse Dragonete que tá atacando o Dracaf tá quase pra ser executado. Eu joguei nele essa magia aí. Enervation, você estende seu dedo e atira um raio de energia negativa. Nossa, mas você não era uma clériga? De energia negativa que enfraquece a força vital da criatura quando toca ela. Comecei a mudar de lado, né? Legal. A energia vital dessa criatura é drenada. No caso, o tipo de dano é dano persistente, então ela só toma dano no turno dela. Eu ainda tenho uma ação, né? Tem. Posso subir? Pode. O Centauro, ele perde o turno dele, porque o ataque do Caracol atordoou ele. O Caracol deu um golpe tão bem dado na têmpora dele que ele começou a ficar tonto, ele solta o leme, e aí o navio ele começa a voltar ao normal. E é a vez do Dracaf. Com uma ação, o Dracaf fala pro Juan, por trás! E ele vem aqui no rabinho dele, do dragão, e dá uma mordida nele. Cara, o Juan,
Ele vai até o Dragonete tá voando assim, balançando o rabo. Ele tá 10 feet do chão, 3 metros do chão. O Juan ele dá um pulo, um salto, morde o rabo dele e começa a se pendurar. E aí o Dragonete ele perde essa habilidade de voo e cai no chão prostrado. E ele toma ainda um D6 de dano de queda de Brinks. Ele cai no chão, o Draco está segurando ele porque deu um encontrão, né? Ele segura o chifre do dragão contra o chão, assim, dá 2 furadas com a espada nele, assim. Como que você mata ele, Draco? É o conjunto dos pets, tá ligado? O sapo e o Juan mordem a cauda, você puxa ele pro chão, assim, ele cai no chão, o Draco segura a cabeça dele contra o chão, assim, e decapita ele. E um corte limpo. Você dá esse corte limpo, a cabeça dele é tirada do próprio corpo. Ele tomaria o dano de persistente de sangramento que Aziris causou, só que ele está morto. Você repara que a energia vital dele começa a ser drenada do cadáver, mesmo com ele morto, e ele começa a aputrefar ali mesmo. Ele começa a ficar seco, com uma energia negativa, sugando Caraca, a energia vital sabia dele. que era aos assim, poucos. não. Mas era. Crowley, sua vez. Eu dei os 2 saltos pra chegar nele, né? E em seguida eu já fui pegando a minha arma pra dar os ataques nele. Cara, eu fiquei muita raiva mesmo dele quase ter me derrubado, entendeu? Dele não ter ainda morrido, da incompetência do Caracol e das Iris. E eu só. Assim que eu pego o equilíbrio e saio pulando, eu já vou na intenção de finalizar ele. Tipo, Drago, tem que consertar o serviço do pessoal. Mas eu fiquei muito grato que o Caracol conseguiu stunar ele ainda antes dele girar de novo aquele negócio. Você mata ele. Esse centauro ele cai morto no chão. Despenca. Por hora, aparentemente, de perigos vocês estão livres. O barco ele volta a se estabilizar no ar sozinho. Só que você começa a sentir uma dor de cabeça, Ziris. Como se algo tivesse entrando na sua mente. Um som agudo entra na tua mente. E depois do Caracol, depois do Crowley, depois do Zerek e do Drakaf. Antes que vocês possam fazer qualquer coisa, o sentimento de ganância toma vocês. De uma vez. De repente, é como se vários estilhaços divinos estivessem reunidos no único lugar. O zumbido constante do dirigível mágico é interrompido por um estrondo metálico, como se o próprio ar tivesse se rasgado. As nuvens se agitam ao redor da aeronave, empurradas por uma rajada de vento mágico, e uma sombra colossal cruza o casco. Primeiro apenas um contorno, e depois um queijo verde e dourado. As velas arcanas tremulam com algo que se choca contra a lateral do dirigível, fazendo a estrutura inteira estremecer. Cordas se rompem, lanternas se partem. Alguns dos tripulantes são quase arremessados ao vazio. Então ela surge, escalando o casco como se fosse um penhasco flutuante. Létiles ou tiles, coberta de adornos saqueados, ouro incrustados nas escamas e bandeirolas rasgadas, tremulando como troféus pendurados em suas asas e chifres. Seus olhos reptilianos percorrem a superfície do dirigível até encontrarem vocês. A visão dela brilha em azul. Ela consegue ver através de containers e superfícies. O reconhecimento finca raízes instantâneas em seu olhar faminto. Ela finca uma das garras do convés, afundando a madeira encantada como se fosse barro. Com um bater de asas, quase vira o dirigível de lado. Ela se ergue e rosna com desprezo e certeza. A cauda do dragão chicoteia o ar, derrubando caixas e equipamentos enquanto um brilho dourado e ácido se acumula nas fendas entre seus dentes. Ela avança um pouco, as asas rasgando as cordas e estruturas mecânicas. O dirigível range, o leme gira sozinho para tentar compensar a inclinação, e faíscas arcanas saltam de runas de contenção no casco. Tudo parece à beira do colapso. Létilis ergue a cabeça espreitando cada um de vocês com um sorriso escamoso, marcado de certeza. Então era verdade. O cheiro de vocês sempre precede problemas e roubos. Vocês sempre rastejam atrás do que é meu. Andura, Sheliax, os céus ou o submundo. Nenhum esconderijo protege o que pertence. Tragam os fragmentos ou eu rasgo este navio como uma ave rasga um boi. O que você faz, Caracol? O navio ele tá pendendo para um dos lados.
Eu vou sair da pose, eu vou sacar a minha mosquinha e só de graça assim, que eu vi, né? Vou tentar atacar só pra testar um negócio assim, sabe? Tu joga a mosca na direção dela, ela atinge as escamas que estão cobertas de ouro e também de metal divino. E cara, você repara que o corpo dela é revestido de itens mágicos, de tesouro. Cara, no momento que a tua lança atinge, ela não penetra na escama. E aí o ouro, ele vai englobando a tua mosca. Quando ela tenta voltar com a runa de retorno, ela não retorna. E aí a tua mosca é absorvida e faz parte agora de um dos tesouros de Tigres. E ela fica ali de adorno nas escamas dela. Com a minha última ação, eu vou me movimentar o máximo que eu conseguir pra descer, né? Pra, tipo, eu quero ficar na verdade, eu quero ficar na frente da vida. O Krau, ele parece estar meio apreensivo, porque ele pensa, assim, uma coisa além do que desse convés, né? Eu olho, assim, pro Zarek, eu olho, assim, pra Aziris nesse meio tempo, e aí eu falo, assim, pra vocês, ignorando a Tiles, assim, a gente não tá sozinho nesse convés. Tava pensando justamente na galera lá embaixo, assim, ó. Morrendo de medo. Aziris, o que você faz? Eu vou dar o pulinho pra encostar assim na asa, sei lá, qualquer parte dela, e vou conjurar uma praga abissal. E aí? Sucesso Que crítico. droga, Chilis! A praga abissal, ela não faz nada contra Tiles. Ela absorve tua magia. E é literalmente isso, ela absorve sua magia. A energia que você utiliza contra ela é absorvida pelas escamas e adentra o ser dela, não fazendo nenhum mal, olha. Drakaf. O Drakaf vai sacar o escudo dele. Cara, ele vai abrir as asas dele pra ele voar. E ele vai se locomover, velho, tanto pra cima quanto pro lado. Se mantendo um pouco mais próximo da cabeça do dragão. Ele bate no escudo dele assim. Por aqui você não passará. Recomendo que recue. Vou encontrar a perdição. Ele só vai ficar ali pra tentar ser um bastião. Porque ele percebe que os ataques mágicos não estão tendo efeito nela. Vai ser difícil, sim, pra poder usar. Então ele vai ficar ali pra incomodar, pelo menos. Eu vou expandir minha aura. Quando eu dou esse discurso, aquela coroa de dourada que tem na testa do Drakaf brilha ainda mais forte. E essa energia dele dispara ainda mais para os aliados dele. E é a vez da Tiris. Letiris, o nome completo, né? No caso. Me entregue no que é meu de boa vontade, ou derrubarei este convés. Sem paciência nenhuma. Simplesmente começa a juntar ar. E ela solta um sopro disruptivo na direção do Drakaf. Pegando os dois pets e o Zarek. Façam um teste básico de reflexo CD 38. E o Zarek. Ah, tá. E os Nossa! pets. Ok. Nossa, mano. Por favor, cara. Me gente, eu pergunto. Esse sopro disruptivo atinge a mente de vocês. É quase como se tirasse conhecimento de vocês, dentro da mente de vocês. E o Zarek, ele rapidamente pula no chão, se joga no chão, esquivando boa parte daquele brilho dourado, né? Que a Tilis assopra na direção de vocês. Quem falhou, toma isso aqui de dano. Caramba, só isso. Quem falhou crítico, toma o dobro. Meu Deus. Nossa! Os bichos morreram, tenho certeza. E quem falhou fica estupefato 1. E quem falhou crítico fica estupefato 2. O sucesso era metade? Estupefato. Sucesso crítico não é Sucesso nada. Sucesso é metade. E com a terceira ação, a caracol, ela sente o cheiro assim. Sua mochila é minha. Tem 7 estilhaços dentro dessa mochila. Ela vai te dar uma mordida.
Acerto. O dano é esse aqui. Na mordida que a Tillis deu, quase arranca um pedaço do braço do caracol. E aí, quando você percebe, caracol, sua visão fica meio turva por um segundo. Quando você percebe, em um dos dentes pendurado está a mochila com os 7 estilhaços dentro dela. E com os outros itens também. Eu posso gastar o meu último ponto heróico pra fazer alguma coisa? Pra tentar manter a mochila de alguma forma? Tá, vai ser um teste seu de atletismo contra a fortitude dela. Nossa senhora, atletismo é foda. Você falha. Você tenta segurar a mochila, só que você tá bastante ferido com o ataque dela. Você foi, de certa forma, bem ferido pelo ataque dela. E ela pega a mochila de você, junto com todos os itens dentro. E Eu aí, sabia que era pra ter ficado comigo. pendurado pelo dente, a mochila, o tesouro ele vai se movendo pelo corpo dela, pelas escamas e engloba a mochila. E ela absorve Ai, como Deus. parte do metal. A gente tem que matar ela pra poder tirar. Ai. Ah, tu tá. Tá, pode ser a primeira a tentar aí. Kraui, sua vez. Cara, o peso dela, o ataque dela, o sopro dela causou estragos consideráveis no dirigível. Ele começa. Mas Você eu- escuta uns barulhos de explosões vindo de algumas máquinas que estavam ali. Começa a pegar fogo. A bola de fogo dos Dragonettes, que antes não fazia nada, agora com o ataque da Tillis foi o suficiente para causar danos. E aí as máquinas delas começam a faiscar, explodir e fumaças começam a sair do lado que ela usou o sopro. E ela começa a descer a máquina? Começa a descer aos poucos. Ela já tá inclinada para um dos lados, né, pro lado da Tillis, ela começa a ficar muito instável. E o leme que tá na tua frente, cara, ele tá girando do lado dela. O Crowley tá bastante preocupado com as pessoas que estão na parte de baixo. Se ela afundar, não apenas a gente morre, mas também a irmã do Zarik e todas as outras pessoas que estavam presas. E se o dirigível cair no chão, o pessoal que tá embaixo vai morrer também, de qualquer forma. Eu tento tomar o controle do dirigível. Então não é preciso um teste pra isso, mas gasta uma ação. Pra você Tá. tentar voltar o leme. E aí eu grito na direção do dragão. Chiles, nós daremos o que você quer! Você tem estilhaços com você? Tem. Pode jogar em direção a ela com uma outra ação. Eu faço isso. Quando você joga esse estilhaço, Por que vocês não seguem o exemplo do amigo de vocês? A vida de vocês é patética, não vale nada. E vocês estão com o que é meu. Devolvam! Devolvam imediatamente. Esses cavaleiros infernais tentaram tirar de mim também. Irão pagar igualmente. além do Kraui e do Caracol que tinha a maioria dos estilhaços, a Aziris tem 5 estilhaços ainda. Muitos estilhaços. O Zerik tem um fragmento. Zerik, sua vez. Você vê o Kraui entregando um dos fragmentos, jogando na direção da Tillis, que rapidamente é absorvido por todo aquele ouro, por todo aquele tesouro que ela carrega na própria pele, nas próprias escamas. Você sabe quem tá aí dentro. O dirigível tá caindo aos poucos. Ele tá bastante danificado. Mesmo que a Tillis pare agora, vocês vão ter que fazer alguma coisa a respeito pra tentar pousar isso aqui. Cada segundo que passa, vocês estão se aproximando cada vez mais do chão e cada vez em velocidade maior. O que você faz? Eu vou tentar uma abordagem diferente na esperança de que funcione. O que eu tô fazendo. Então, eu uso a minha Radiant Pole. Tá, falha crítica, tá? Caraca! Eu fico na dúvida se é pra gente entregar logo e depois ir atrás. Porque tá sendo inútil nossos ataques. 2 Putz. falhas críticas, Eric. Ele encara você no fundo da tua alma e só diz uma coisa. Escolha errada. Você tem mais uma ação. Nós não temos escolha. Entreguem. Seja lá o que ele for fazer, só trará a sua ruína. Começo a tirar o fragmento da minha bolsa. Faz um e eu teste jogo de... fora. Tá, faz um teste de vontade pra mim. Zerik, quando você pega os fragmentos pra jogar fora, você se vira de costas e você congela. Você não tem coragem.
Você não quer se livrar dos fragmentos. Eu quero sim. Você não quer se livrar dos fragmentos. Você quer os fragmentos pra você. Você escuta uma risada vindo lá do fundo. Você, um mero mortal, com toda essa ambição, isso me pertence. Caracol, o que você faz? Cara, eu vou correr até ele e eu quero tirar os fragmentos da mão dele pra entregar. Os dois façam um teste de vontade. Quando você chega ali, você chega com um objetivo em mente: tirar os fragmentos do Zerek. Porém, no momento que você chega próximo e começa a tentar brigar com o Zerek pra tentar tirar, o Zerek ele não quer soltar de jeito nenhum. E aí vocês dois começam a brigar, puxar um a mão do outro, enquanto a nave começa a pegar fogo, explodir em volta. E cara, você quer o fragmento pra você, e o Zerek também. Ele vai fazer o possível pra não deixar você pegar. Vocês dois começam a brigar entre si ali no meio. O navio ele dá sofre uma explosão. Quero que ambos façam um teste de reflexos agora. Vocês dois começam a brigar com o navio explodindo. Ele balança para um dos lados. E vocês praticamente ficam pendurados no parapeito do navio ali. Pra cair. Cara, Caracol, você não se importa mais com o Zerek. Por você, ele que caia. Você quer os fragmentos. E o Zerek é a mesma coisa. A mente de vocês fica completamente nublada. Vocês não perceberam em que momento esses fragmentos se infiltraram na mente de vocês dessa forma. Mas isso está sendo trabalhado faz tempo. Vocês não perceberam. Eu vou considerar que vocês continuam assim, tá? Aziris, o que você faz? Eu questiono por que ela quer tanto esses fragmentos. O que ela vai fazer com eles, na verdade? Esses fragmentos são divinos, são poder. E esse poder é meu. Simples assim. E quem te disse, bonita? Eu quero barganhar com ela. Tipo, eu entrego os fragmentos todos, incluindo dos rapazes, se ela descer todo mundo em segurança pro chão. Ela dá uma risada da tua cara. Ela dá uma risada debochada da tua cara. Eu não me importo com a vida de mortais insignificantes como vocês. Eu tenho a plena capacidade de tomar os estilhaços. A força. Estou dando a oportunidade de vocês sobreviverem. Vou conjurar nessa bonita. Cara, o Draco lá de cima grita pra ela: não, entregue o que ela pediu. Não existe combate para nós aqui. Vocês começam a escutar diz assim- gritos dos andares inferiores. De gente desesperada percebendo que o navio tá caindo, que o dirigível tá caindo e tá ficando cada vez mais instável. Você escuta uma explosão do teu lado, às vezes. Desse motor mágico. Ele explode assim, você dá uns passos pro lado assim, e o navio ele começa a cair cada vez mais rápido. Você conjura chuva de fogo? Como é? Não, vou entregar. A questão é, você quer entregar? Faz um teste de vontade pra mim. Você pega esses estilhaços e passa pela tua cabeça. Eu perdi tudo que eu tinha. Não tenho mais ouro nenhum. Com esses estilhaços, com esse poder divino, eu posso não somente acender na minha própria divindade, segundo Calistrad. Eu posso ficar rica de novo. Eu posso encontrar meu pai, eu posso fazer o que eu quiser. Isso é poder. E você pega os estilhaços e se recusa a entregá-los. Você tem mais uma ação, você pode fazer o teste de novo pra tentar resistir novamente. Eu não quero entregar não, galera. Vai comigo. Tem ponto heróico ainda, tá? Você, Aziris, tem um lampejo na tua mente. Você volta assim e percebe que o que foi importante pra você naquela caverna, junto com o matrículo, não foi o ouro que você derramou no chão. Não foi o ouro do qual você se livrou. Foi o Kraui caindo morto na tua frente. Foi a única coisa que você se preocupou naquele momento.
E aí você volta assim, olha em volta, você está em meio a chamas, explosões, um dirigível caindo em alta velocidade. E aí você começa a escutar os gritos que estavam abafados anteriormente de pessoas que estão lá embaixo, desesperadas, sem saber o que vai acontecer. A irmã do Zeric tá presa lá. E por mais ódio que você sinta da Tillis, talvez não seja a hora pra se preocupar em derrotar ela. Você olha em volta, você vê teus aliados, você vê a ganância que te cegou por tanto tempo. E joga os estilhaços pra ela. Eu chego e falo assim, olha nos olhos dela, profundamente. Nós nos reencontraremos. Os estilhaços batem nela. E aí os estilhaços começam a ser consumidos pelo ouro e por aquele metal negro, que são outros estilhaços divinos. E começam a fazer parte da Tillis. Drakath, você tá bastante ferido. O sopro dela e o ataque dela foram devastadores. Você olha pro lado, o Juan, ele tá caído, com muita dificuldade de respirar. O sapo, ele tá prostrado no chão, assim, com as asas espalhadas pelo hangar, com também muita dificuldade de respirar. Aquela chama roxa, aquela chama dourada que o dragão cuspiu, queimando por todo lado. O Drakath, ele abaixa o voo, volta pro hangar, e a Tillis solta o navio, o dirigível. Ele volta a se equilibrar novamente, ela bate as asas e vai na direção do Caracol e do Zeric, que estão brigando ali pelos estilhaços. E com a garra dela, com o mesmo ataque, ela lança a garra dela na direção da mão de vocês. Nossa, 20 natural, velho. Caracol e Zeric, vocês estão brigando, estilo Frodo e Gollum na Montanha da Perdição. Um jogando o outro pro lado, assim, tentando pegar os estilhaços de volta. E aí vocês levantam a mão, assim, meio que brigando pra tentar pegar o estilhaço. E aí uma garra afiada passa. O sangue espalha pelo hangar. E o braço de vocês dois é levado junto com os estilhaços. Vocês conseguem manter a consciência, porém, aquelas garras afiadas, cobertas em ouro, em aço divino, arrancaram um pedaço de vocês, literalmente. E batendo as asas, a Tilly, sem olhar pra trás, sem o menor tipo de consideração pela vida de vocês, vai embora. Eu posso arriscar tomar o dobro do dano pra perder o meu braço todo e o Zarek não perder um dos braços. Cara, legal. Tá, isso aí é interessante. Tipo um lampejo de Sanidade. Sanidade, de vontade. E, tipo, ao invés de ainda continuar segurando, empurrar o Zarek e perder o braço completo. Vai depender da tua narração, o que passa pela tua cabeça quando você retoma a sanidade. O Caracol, ele tá disputando o fragmento e ele vê, tipo, um lampejo na mente dele. Ele não consegue desfazer se que é Tethys, como uma bênção em cima dele. Não sabe se é uma memória do mestre dele, que agora é a única coisa que restou. Ele tem um minuto de sanidade, ele vê, tipo, é a garra, né? Ele vê aquela garra enorme vindo e a última coisa que ele vê é o Zeric e ele pensa que se for pra alguém perder alguma coisa tem que ser ele. Ele não foi forte o suficiente. E ele meio que empurra o Zeric. E com o corpo mesmo, ele tipo tira o fragmento da mão dele e empurra ele com o corpo, assim. Aí se deixando exposto pra o que vai acontecer. Cara, nesse momento de sanidade, Caracol, você que talvez seja o mais gentil do grupo, o mais humilde de coração, você não tem uma linhagem poderosa, você não é uma pessoa
especial, você não nasceu especial. Você era só um Tripki que conheceu alguns elfos, conheceu o teu mestre, conheceu as pessoas certas. E isso deixa esse momento ainda mais grandioso. Porque você, seguindo os ensinamentos, né, seguindo a humildade e o teu coração, que é um coração gentil, essa gentileza, ela sobrepujou a ganância que estava sendo trazida à tona pelos estilhaços. Mas você nunca almejou grandes coisas. Você almejava coisas simples. Almejava ter amigos em Kyonin. Almejava ser aceito. Almejava saber o nome do seu mestre. E nesse momento, as coisas voltam a ser simples. Ora, por que eu tô brigando com meu amigo? E aí você empurra o Zerek, ele cai de bunda no chão. E você toma os estilhaços dele, mas não por ganância, mas por gentileza. E essa gentileza te custa um membro inteiro. A garra, ela passa em alta velocidade, sem parar. Você sente uma dor tremenda vindo do teu antebraço, do teu ombro. Os ossos quebrados e a carne rasgada sendo levada com facilidade pelo dragão, junto com os estilhaços. Mas você sente uma dor que é uma dor que parece ser maior do que tudo isso. Você desejou o mal pro seu amigo. Você brigou com ele por um motivo tão fútil. E talvez isso seja pior do que perder um braço. Você começa a perder muito sangue. E sua visão começa a ficar turva. Antes, tipo, do caracol cair, ele cai meio que num sorriso, meio chorandinho, e ele só tá... Aí ele pede desculpas, Zahra. E ele meio que cai inconsciente. Zerek, você sentado no chão, você ainda tem um pouco daquele sentimento de é meu, é meu, é meu. Só que quando isso acontece, você vê essa cena, o que passa pela tua cabeça, o que você sente quando você vê isso? Cara, meu coração caiu, velho. Tô nem zoando. Só tá, sabe, desolado, assim. Foi culpa minha, tá? Eu causei isso. Você... Eu quero me aproximar. Pode falar. Caracol, você tá bem? Fala comigo. E eu vejo ele completamente ensanguentado. O que aconteceu? Cara, tu começa a balançar o caracol assim, tipo, por favor, fala comigo, por favor, fala alguma coisa. E ele não responde, ele tá inconsciente. O Aziris desce correndo as escadas. Quem percebe a gravidade da situação é principalmente Drakaf e Kraui. Vocês olham em volta, tá acontecendo um momento muito intimista ali que talvez esteja privando seus aliados de enxergarem uma situação um pouco ruim. O navio tá caindo. Vocês escutam as explosões e o navio cai cada vez mais rápido. Kraui, você tenta segurar o timão, tá difícil. Você dá a volta, né, para tentar segurar o timão corretamente. Porém, ele tá muito emperrado. Tá muito difícil, o navio ele tá descontrolado. Tem explosões acontecendo em todos os motores, praticamente, quase todos os motores. As asas começam a pegar fogo, praticamente, nesse processo. E Draka, você que tá voando de cima, você vê a situação como um todo. Eu quero saber o que vocês vão fazer pra tentar salvar. Certo. Dá de perceber que o timão ali tem que ser força pra segurar ele? Tá. Cara, eu vou até lá, casualmente tirar o Crowley de lá pelo cangote, assim. Vocês têm que apagar o fogo, eu seguro o timão. Eu seguro com as duas mãos, tento controlar ele. Eu tenho a minha magia, né? Já usei ela outras vezes, que é manobra telecinética.
Que ela é uma magia de segundo círculo. Eu queria saber se com várias conjurações eu conseguiria, tipo, segurar esse dirigível em queda. É possível. Se eu usar toda a minha magia, eu consigo segurar ele em queda pra frear, mesmo que só um pouco, enquanto o Draka usa a força dele pra tentar fazer com que ele não se descontrole, o dirigível que a gente tá. Você utiliza a manobra telecinética e com a força da tua mente você tenta desacelerar um pouco a velocidade que o dirigível tá caindo. A cada 6 segundos, né, que é uma rodada, você utiliza os seus maiores espaços de magia para tentar reduzir a velocidade. Você consegue até certo ponto, mas a nave não tá se mantendo sozinha no ar. Vocês começam a fazer todos os seus esforços para parar, né, para parar essa queda. E o Crowley utiliza da magia dele para tentar reduzir a velocidade. O Draka utiliza a força dele no timão para tentar manter estável essa nave. A Aziris e o Draka estão ajoelhados em volta do caracol para tentar manter ele vivo. E uma coisa acontece. A mente de vocês tem um borrão, um chiado, e vocês se esquecem desse momento. Acabamos o episódio de hoje por aqui. Semana que vem, continuamos. Me pariu.